Imagine um ambiente em que a vida prospere. Agora imagine este mesmo ambiente sendo completamente intolerante à própria vida. Embora não pareça, um ambiente capaz de fazer a vida prosperar é o mesmo que acaba exigindo das formas de vida uma maneira completamente única de sobreviver. Adaptações tão extremas que algumas criaturas parecem ter saído de uma espécie de experimento. Um ambiente em que, ao olhar para cima, você se depara com cipós repletos de espinhos. Espinhos estes que, com um simples toque, pode acabar acarretando em ferimentos e infecções severas. Agora, ao olhar para baixo, você se depara com serrapilheiras que escondem criaturas completamente perigosas. Agora, está na hora de perceber que, embora pareça um ambiente até que silencioso, na verdade cada centímetro guarda uma surpresa. Surpresa essa que espera apenas um vacilo. Um vacilo, uma distração pequena, mas que, em meio à natureza, pode se tornar um momento chave. E o ambiente ao qual me refiro é a floresta. Apesar de ignorarmos os perigos que habitam em locais ocultos, uma coisa é certa: eles estão lá. Sejam aranhas que, com uma simples mordida, pode acarretar em óbito, ou cobras que, com um abraço, pode acarretar em ossos quebrados, é notável que o perigo apenas muda de forma, mas ele ainda espreita. Nas sombras verdejantes de uma flora inexplorada, com ruínas e até mesmo civilizações que nunca viram o que podemos chamar de sociedade e suas tecnologias, é fato que explorá-los realmente é seduzente. Para começar, vamos falar de um dos corpos d'água mais interessantes que ficam na floresta amazônica. E é claro que eu estou falando do rio Amazonas. Sendo o maior rio do mundo, é claro que este universo aquático abriga criaturas incrivelmente belas e assustadoras, dignas de serem até mesmo chamadas de mitológicas. Começando com o jacaré-açu, tais répteis são considerados por muitos como o maior predador das águas amazônicas, e não é à toa, dado o seu tamanho e características pré-históricas. Com suas fortes presas, ele aguarda pacientemente para que uma presa relaxada beba das fontes do rio Amazônico. E, ao fazer isso, a presa acaba encontrando o seu fim de maneira rápida, porém não menos dolorosa. Cobras, aves, pequenos jacarés e qualquer outro animal como a própria onça, que, diga-se de passagem, é uma das mais temidas, acabam entrando no cardápio deste monstro. Tendo sido inspiração para vários filmes, esta criatura não é menos interessante e impressionante do que o jacaré-açu. Podendo alcançar até 8 metros, esta fera consegue competir na cadeia alimentar com predadores que dispõem de estratégias impressionantes. A sucuri verde ou a anaconda é um dos predadores mais formidáveis e assustadores que a floresta, ou melhor ainda, a natureza pode nos apresentar como símbolo de sua soberania e poder. Estes dois exemplos que eu acabei de dar agora, que habitam o rio Amazonas, e não apenas ele, como diversos outros corpos d'água que habitam a floresta, simbolizam bem o que podemos chamar de natureza em sua essência. Um ambiente em que a sobrevivência é, sem dúvidas nenhuma, uma incerteza. Saindo um pouco das águas turvas do rio Amazônico e indo um pouco para os solos da floresta, é notável que também muitos animais se destacam nesta batalha. Vamos dar um pouco de destaque aqui para uma espécie de porco. Tendo uma dieta bastante diversificada, eles acabam também reinando em um ambiente florestal. Por ter que sobreviver em um ambiente que acaba
cobrando muito pelo simples fato de estar vivendo nele, estes porcos acabaram tendo um comportamento um tanto quanto agressivo e territorial. Juntando tal territorialidade e sociabilidade, eles acabam se tornando perigosos para os seres humanos, embora acabem nos evitando. Sendo agora a espécie mais amplamente encontradas em todo o ambiente florestal, eles acabam sendo até mesmo possivelmente os mais perigosos. E eu estou me referindo aos insetos. Ao olhar para o reino dos insetos, um certo grupo acaba chamando a atenção pelo simples fato de que transmitem diversas doenças e acabam botando medo até nos mais experientes exploradores da floresta, desde biólogos até nativos. Os mosquitos acabam se aproveitando do ambiente úmido e repleto de vida para se proliferarem cada vez mais, transmitindo diversas doenças como malária e febre amarela, por exemplo. Eles acabam se tornando o maior terror, pelo menos visível, da floresta. Embora tenhamos falado bastante do reino dos animais, vamos agora para o reino das plantas. Com trilhões de árvores, é inevitável não repararmos no tapete verde que cobre os céus da floresta. Estas também tiveram que se adaptar aos ambientes criados e modificados pelas milhares ou se não milhões de espécies que coexistem lá. Devido a altos alagamentos, algumas plantas tiveram que fazer com que as suas raízes não buscassem ir fundo no solo em busca de água, mas sim crescessem verticalmente para cima. Outras, por outro lado, buscaram alcançar tamanhos gigantescos para ter pelo menos um pouco da luz solar, pois, obviamente, pela sua densidade, a floresta amazônica não oferecia um ambiente muito propício à entrada de luz. Outras, por causa das cheias, acabavam entrando em um estado de dormência, em que se mantinham metabolicamente mais inativas, de modo a sobreviver por longos períodos de inundação. Estes exemplos de adaptações, tanto do reino animal quanto do reino vegetal, servem para ilustrar o quanto a floresta acaba cobrando destes organismos, refletindo não apenas a pressão seletiva, que age mais como um tirano que escolhe os mais aptos à sobrevivência, e os excluídos acabavam apenas perecendo. No entanto, embora pareça cruel, isso é um artifício completamente favorável ao progresso da vida. Um progresso biológico que, dentro de todo esse teatro da sobrevivência, os atores que forem mais aptos e tiverem a desenvoltura mais aceitável para toda a seleção natural acaba prevalecendo e gerando descendentes cada vez mais fortes ou aptos às mudanças posteriores. Aqui é o Zero e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pela sua visualização e o seu like.